E a gente recebeu algumas dúvidas, né, sobre dívidas e sobre os planos que envolvem o agronegócio. Uma a gente vai responder agora, só que a gente aciona aqui Porto Alegre ao vivo, doutor Ricardo. Está combinado e o doutor Ricardo cumpre aquilo que combina conosco, né? Afinal de contas, né, doutor Ricardo? A gente precisa ter palavra nesse país. Aliás, está difícil, né, da gente encontrar pessoas que honram o bigode, como dizem aí no Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá. O Adelson Lopes, que é de São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul, está perguntando o seguinte, olha, quando vão pagar os produtores que entraram na justiça para resgatar dinheiro do Plano Collor? E aí, hein? Mais uma vez, boa noite, Márcio, aqueles que não estavam nos vendo antes. Essa questão, há algum tempo que não se fala nesse assunto aqui no nosso Rural Notícias, é que aquela diferença do Plano Collor, havida lá em março de 1990, quando foi cobrado nos financiamentos agrícolas, custeio e investimentos, 84,32% de correção, e o Judiciário estabeleceu que o valor percentual correto deveria ser, em vez de 84, 41,28. Esta diferença, então, através de uma ação civil pública que tramitou em Brasília, na Justiça Federal, determinou a possibilidade daqueles que sofreram essa cobrança poderão entrar na Justiça para pedir a diferença com juros e correção monetária desde aquela época. Esses processos são processos individuais, tem milhares de ações pelo país e cada um tem o seu andamento. Alguns processos até já houve pagamento e outros ainda demorarão bastante tempo. Então não se pode dar uma resposta ao nosso amigo lá de São Francisco de Assis de forma precisa. Né? Cada processo tem uma tramitação, um foro anda mais rápido que outro e as coisas vão assim, pode demorar algum tempo, mas o certo é que o direito está garantido. O que eu tenho aqui em primeira mão, trazer uma notícia sobre esse assunto, é que o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Superior Tribunal de Justiça, o ministro Falcão, deu uma suspensão no andamento desses cumprimentos de sentença nesses processos em favor da União Federal, porque o réu nos processos é a União Federal, Banco do Brasil e o Banco Central. Em favor da União, o ministro Falcão deu uma liminar suspendendo o andamento desses processos até que se defina qual o índice que deve ser pago pela União, se é IGPM mais juros de 6% e 12% ou TR mais 6%. Mas isso é uma liminar que foi dada só para aqueles processos em que a União é ré. Aproveitando-se disso, o Banco do Brasil tem pedido suspensão também dos seus processos e muitos juízes têm dado essa suspensão. Entretanto, já o Tribunal Regional Federal, aqui da 4ª Região, como o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já tem decisões dizendo que em favor essa decisão do ministro Falcão não se aplica em favor do Banco do Brasil. Quando o processo é só em relação ao Banco do Brasil, deve prosseguir a liquidação, o cumprimento de sentença para apuração do valor devido e posterior pagamento. Então, esta é uma notícia importante que não tem sido divulgada, que não há suspensão dos cumprimentos de sentença em relação ao Banco do Brasil, de acordo com essas decisões que já estão sendo dadas aqui, tanto na Justiça Federal como na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. Agora, quando será o pagamento, não se pode dizer, sob pena de estarmos mentindo aqui. O prazo é de cada processo, de cada comarca, um é mais rápido, outro é menos rápido, e aí as coisas às vezes se arrastam. Mas vai andando e alguns já receberam. E quem tiver dúvida sobre o Plano Collor, está aí na nossa tela, ó, 985240073, manda aqui para a gente, que encaminhamos para o doutor Ricardo responder para você. Doutor Ricardo, dia 31 de agosto... E dia 1º de setembro estarei indo para Esteio, aí ao lado de Porto Alegre, na Expo Inter, pelo Canal Rural. Então, quando é que vens? 31 de agosto e 1º de setembro. Nós vamos engraxar o bigode, apesar da gente não ter bigode, então, com churrasco. Então estarei lhe esperando. Aquele churrasco prometido. Um abraço, doutor Ricardo. Com muito prazer. Até mais, um abraço. Até mais. Obrigado pela audiência e pelas explicações aqui na tela do Canal Rural.